Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos fazendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. Dentro do prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada de As Artimanhas dos Adúlteros. E hoje nós estamos meditando dentro desta seção que corresponde ao capítulo 7º, nós estamos meditando Provérbios capítulo 7º, versículo 11. Ele começa a descrever as atitudes da mulher adúltera e diz assim: ela é turbulenta e indisciplinada, em sua casa seus pés não param. Olha que coisa interessante de nós notarmos os detalhes a respeito da vida daquele ou daquela que induz o outro ao erro, que induz o outro ao pecado. A palavra hebraica omiyah significa barulhenta, inquieta, ruidosa. O autor sagrado aqui, que a tradição atribui ao rei Salomão, está querendo mostrar que a tentação é assim, ela não encontra repouso. E de fato as pessoas, tanto a tentação como as pessoas que se tornam instrumentos da tentação para com os outros e as pessoas que se deixam arrastar pela tentação possuem esta característica. É turbulenta, é indisciplinada, seus pés não param, é barulhenta, é inquieta, é ruidosa. Os antigos sábios de Israel atribuíam essas características à pessoa em cuja alma não está presente a Torá, a lei de Deus. Ou seja, a pessoa que não se deixou ser penetrada pela palavra de Deus. De fato, as características daquele que medita sem cessar a lei de Deus, segundo a própria palavra do Senhor. Aqueles que meditam sem cessar a lei de Deus, ou seja, a Torá, a lei que o Senhor confiou ao seu povo, a lei que o Senhor deu de presente ao seu povo, as características são bem diferentes. Observemos, por exemplo, no Salmo 118 ou 119, 118, a numeração que corresponde à versão grega do Antigo Testamento, a maioria das Bíblias católicas trazem essa numeração, ou 119, que corresponde à versão hebraica do Antigo Testamento. O Salmo 118, 119 diz assim, por exemplo, 118, 119, olha este versículo, versículo 9. Como um jovem conservará puro o seu caminho, observando a tua palavra. Então, por exemplo, a observação, uma característica que o Salmo apresenta aqui, uma característica de quem observa a palavra de Deus, e observar aqui nós entendemos não de forma passiva, não simplesmente com um olhar descomprometido, um olhar que está em busca, curiosamente, dos detalhes, de captar algumas características do objeto que é observado, mas não se trata disso, é algo muito além, trata-se de guardar no coração, de meditar, ruminar, meditar dia e noite, sem cessar. Então, uma das características de quem observa a palavra de Deus é manter o coração puro. Como um jovem conservará puro o seu caminho? Observando a tua palavra.
Um outro versículo, por exemplo, deste mesmo salmo, porque este salmo se constitui em um grande louvor, inclusive trata-se do maior capítulo da Bíblia, o Salmo 118. Ele se constitui em um grande louvor à lei de Deus. Uma outra característica, o versículo 11 diz assim: conservei tuas promessas no meu coração para não pecar contra ti. Então, quem conserva as promessas? São várias expressões aqui que são utilizadas para se referirem à mesma realidade, à lei de Deus. Então, palavras, como nós ouvimos no versículo 9, tuas palavras, promessas, instrução, preceitos, são várias as expressões que aparecem aqui. A própria palavra lei, mandamentos. Então, conservei tuas promessas no meu coração para não pecar contra ti. Outra característica, quem guarda a palavra de Deus está preservado de cair, de pecar. Mas, Fabiano, nós não somos pecadores? Claro que nós somos pecadores, mas preservado de cair afastando-se de Deus, de cair, de pecar mortalmente. Então, observem. Então, esta alma, a alma que não possui a lei de Deus, a Torá, em seu coração, é uma alma inquieta, turbulenta, é uma alma indisciplinada, ruidosa, barulhenta. É deste modo. Santo Ambrósio interpreta este versículo como a mente agitada pelo desejo desordenado, a mente que não ordenou o seu desejo, a mente que não purificou o seu desejo. O seu desejo é que é o seu guia, o seu desejo é que é aquilo que determina as suas ações. Suas ações seguem os impulsos do seu desejo. Então, Santo Ambrósio diz que a mente é agitada pelo desejo desordenado. Então, o desejo não está ordenado. Por quê? É lícito que tenhamos desejo, aliás, precisamos, é uma necessidade vital que nós tenhamos desejos. O ser humano, Deus criou o ser humano, inclusive com desejos. Não pensemos que Deus seja contrário aos nossos desejos. Mas esses desejos precisam estar ordenados, ou seja, eles precisam estar direcionados para o fim que corresponde ao bem do ser humano. É isto. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Nós temos desejos em relação à alimentação. Nós gostamos de uma boa comida, algo que nos apetece. Então, é lícito, inclusive, desejar comer um bom prato de comida, um prato do qual nós gostamos. É lícito buscar se satisfazer com este alimento. Mas não é lícito comer além, de modo que isso vá prejudicar a nossa saúde. Inclusive, o comer, o alimentar-se. Ontem eu falava, por exemplo, a respeito dos prazeres e trazia uma visão de Santo Tomás de Aquino, por exemplo, na Suma Teológica. Ele também fala a respeito do prazer advindo da gula. E ele fala exatamente que este prazer relacionado à alimentação, que diz respeito à preservação da vida do indivíduo, enquanto, por exemplo, o prazer relacionado com a sexualidade está relacionado com a preservação, a manutenção da vida da espécie, o prazer da alimentação está relacionado com a manutenção da vida do indivíduo. Então, Santo Tomás de Aquino, ele nos chama a atenção, inclusive, para a insensibilidade, o não sentir prazer, a indiferença. O que em si também é algo ruim, é algo mau, é algo pecaminoso. Então, observemos, o problema não está em ter desejos. O problema está em não ordenar esses desejos. Se eu não comer atendendo a um desejo natural de saciar a minha fome, apesar de que às vezes é possível que eu faça
um sacrifício e o faça de forma sagrada, oferecendo a Deus. Mas se eu não fizer isso, eu vou morrer. E até mesmo antes de morrer, eu vou desenvolver em mim uma disfunção, eu vou desenvolver, por exemplo, uma anorexia. Eu vou estar pecando contra o meu ser, contra o meu corpo. E se eu exagerar, eu vou estar também, de forma desequilibrada, eu estarei acumulando também doenças advindas do excesso de comida. Eu vou estar desenvolvendo esse tipo de enfermidade em mim, que também poderá me levar à morte. Então, o ordenamento do desejo se dá através de uma alma que escuta a Deus, que tem amizade com Deus, que se relaciona com Deus, que se satisfaz, que aprendeu a realizar a vontade de Deus. Então, em outras palavras, a alma que ordena o seu desejo aprendeu também a viver o autodomínio. É senhora de si mesma. Peçamos ao Senhor, portanto, a graça de podermos direcionar a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Não fazendo do desejo o Senhor da nossa vida. Não fazendo dos prazeres o Senhor da nossa vida. Mas de forma ordenada, encontrarmos paz, quietude em Deus que habita em nós. Na verdade de Deus que habita em nós. Na verdade a respeito do nosso ser que habita em nós. Para que desse modo nós possamos viver em paz, em tranquilidade. Para que deste modo nós não percamos a paz, o sossego, por qualquer coisa. Para que nós nos mantenhamos na integridade do nosso ser. E deste modo nós iremos agradar ao Senhor, faremos bem a nós mesmos e também findaremos fazendo bem às pessoas que estiverem conosco, às pessoas que entram em contato conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Fique na paz do Senhor.